Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 10, versos 3 e verso 4. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Graças a Deus. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Graças a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, o texto que nós lemos diz que, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Graças a Deus. Irmãos, todos os dias enfrentamos batalhas. Isso aí é algo que é normal para todo ser vivo, seja ser humano, seja os animais. Todos os dias enfrentamos batalhas. Algumas batalhas que nós, seres humanos, enfrentamos são visíveis. Então preste atenção, algumas batalhas são visíveis. Problemas financeiros, conflitos familiares, são batalhas visíveis, conflitos familiares, enfermidades. Então, todos os dias enfrentamos batalhas e algumas são visíveis. Outras são silenciosas. Pensamentos de medo são batalhas que enfrentamos, silenciosas. Ninguém sabe se eu estou com medo, ninguém sabe se você está com medo. Pensamentos de medo, pensamentos de culpa. Tem pessoas que não se sentem perdoado, não se sente perdoada, e traz consigo sentimentos de culpa, vícios, incredulidade. Aí o apóstolo Paulo nos ensina que, embora vivamos neste mundo, não vencemos as batalhas da vida com armas humanas. Embora vivamos neste mundo aqui. Tem que conversar mais um pouquinho de retorno, irmão? Porque se eu começar a forçar muito a voz, dá uma cócega na garganta, que aí começa a tossir e não para. Então, Paulo, pode abaixar um pouquinho. Paulo nos ensina, muito obrigado, irmã. Paulo nos ensina que, embora vivamos neste mundo que estamos aqui, não vencemos as batalhas da vida com armas humanas. Então preste atenção o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Não vencemos as batalhas da vida com armas humanas. Existe uma guerra acontecendo dentro da mente e do coração. E só o poder de Deus pode nos garantir a vitória.
Só o poder de Deus pode nos garantir a vitória. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. O tema da mensagem é: como você tem enfrentado as suas batalhas? Como nós temos enfrentado as nossas batalhas? Batalhas todos nós enfrentamos. Visíveis, invisíveis, medo, sentimentos de culpa, crise financeira, crise conjugal, problemas com filhos, problemas no serviço, problemas no bairro, problemas na escola. Então, irmãos, batalhas todos nós enfrentamos. Agora, o que faz a diferença é como estamos enfrentando as nossas batalhas, como estamos lutando as guerras. Imagine, então o tema da mensagem é esse: como você tem enfrentado as suas batalhas. Imagine um soldado indo para a guerra armado apenas com palavras. Imagine só um soldado indo para a guerra armado somente com palavras, enquanto o inimigo vem com tanques, com mísseis, com armas. A derrota é certa antes mesmo de começar a batalha. A derrota é certa antes mesmo de começar a guerra ou a batalha. Por quê? Aquela pessoa está indo ao encontro do seu inimigo desarmado, displicentemente, com atitude errada, enquanto ele vem fortemente armado. Então, assim acontece com muitos de nós, muitos crentes, muitos cristãos. Assim acontece conosco. Tentamos vencer o pecado com a força de vontade. Às vezes as pessoas tentam vencer o pecado com a força de vontade. Está usando a arma errada. As pessoas tentam vencer o medo com lógica. Então, às vezes, estamos lutando de forma errada. Às vezes, estamos enfrentando as nossas batalhas de forma errada. Então, tentam vencer o medo com lógica. Tem pessoas que tentam vencer o diabo com argumentos humanos. O problema não é a batalha. Às vezes, o problema é a arma errada. O problema é a arma errada que a pessoa às vezes está lutando. Tem pessoas que às vezes está atacando o seu esposo, está atacando o seu filho, está atacando a sua filha, está atacando alguém lá no serviço, no bairro de onde mora, está atacando às vezes um funcionário ou um patrão, está usando a arma errada, está indo contra a pessoa errada. Então é isso que Deus quer nos ensinar. Como estamos enfrentando as nossas batalhas. Como estamos enfrentando as lutas do dia a dia. A guerra, ela é real, mesmo quando não é visível. O versículo 3 que nós lemos, versículo 3, diz assim, aqui essa versão diz, porque andando na carne. Tem uma versão que diz, embora andemos na carne, aqui está, porque andando na carne. Tem uma outra que diz, embora vivamos como homens, Paulo aqui, o que ele está nos ensinando aqui? Embora vivamos como homens, ou andando na carne, o que ele quer nos ensinar? O que ele quer nos ensinar aqui? Paulo não nega a nossa realidade humana. O apóstolo Paulo não nega a nossa realidade humana. Ali, pois embora vivamos como homens,
não lutamos segundo os padrões humanos. Essa aqui é espetacular, dá para entender completamente. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós que somos de Deus, apesar de ser homem, generalizando homem e mulher, embora ser humano, nós não lutamos segundo os padrões do mundo. Aquele que é de Deus não luta segundo os padrões do mundo. Os padrões do mundo encaixam para aqueles que são deste mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. E o próprio apóstolo Paulo nos diz: não se conforme com este mundo, não se amolde a este mundo, não lute segundo os padrões do mundo. Não lute segundo os padrões do mundo. Os padrões do mundo bateu, levou. Não, se pisou no meu calo, já era, eu vou para cima. É o padrão do mundo. Então o mundo tem um padrão, mas aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que são de Deus, eles têm um outro padrão. Então, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então o apóstolo Paulo, não nega a nossa realidade humana. Como seres humanos, sentimos dor, sentimos medo, sentimos frustração, porém, o erro é pensar que o problema é apenas externo. A maior parte das batalhas do cristão acontece na mente. A maior parte da batalha do cristão acontece na mente. A maior parte, irmãos, tem até um livro muito bom, que é Campo de Batalha da Mente. A maior parte da batalha do cristão acontece na mente. Sentimos dor, sentimos medo, frustração. Agora, o problema não é só externo, porque a maior batalha que enfrentamos está aqui, está na nossa mente. Aí o apóstolo Paulo diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Por exemplo, pensamentos de derrota. Como é que estamos enfrentando os pensamentos de derrota? Que diz que você não vai conseguir, que diz que não vai dar certo, que diz que não vai funcionar, que diz que você não vai conseguir, não vai chegar em lugar nenhum. Então, como estamos enfrentando esses pensamentos que querem nos mostrar que somos derrotados? Muito pelo contrário. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 37, Romanos 8, verso 37, Romanos 8, 37, nos ensina: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu não posso vencer essa luta que está na minha mente, que me diz que eu sou um derrotado, com as minhas próprias forças, com as minhas próprias armas. Eu preciso fazer o quê? Recorrer à palavra de Deus, que diz que em todas essas coisas que você possa estar passando ou enfrentando, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, como é que estamos enfrentando as nossas lutas, as nossas batalhas? Será que estamos tentando vencer esse sentimento de derrota, usando a lógica, usando nossos conhecimentos, usando os recursos que nós temos? É a arma errada. É a arma errada, é a forma errada. Pensamentos sobre mentiras sobre a nossa identidade. Quantas pessoas não conhecem a sua identidade?
Quantas pessoas não conhecem a sua identidade? Quem você é em Cristo? Tem pessoas que ficam titubeando em dois pensamentos, tem pessoas que às vezes nem sabem nem o que vai responder. Então, precisamos vencer esses sentimentos, esses pensamentos que são mentiras sobre a nossa identidade. Às vezes o que alguém diz de você, você acredita, você aceita. Às vezes o que alguém diz de mim, um exemplo, eu acredito, eu aceito. Estão às vezes dizendo mentiras sobre a nossa identidade, e muitos cristãos não sabem se posicionar, e às vezes aceita como verdade aquilo que alguém, muitas das vezes usado pelo diabo, está falando para te colocar para baixo. Então, mentiras sobre a nossa identidade. Como você está lutando contra isto? Como eu estou lutando? A palavra de Deus nos ensina quem nós somos em Deus. Quando alguém lhe disser alguma mentira sobre a sua identidade, sobre quem você é em Deus, você precisa trazer à memória, por exemplo, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, que nos mostra quem nós somos em Deus, que joga por terra toda mentira sobre a nossa identidade. Contudo, João capítulo, versículo 12, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Eu estou vendo ali 1, 2. Tem que fazer o óculos mesmo, não tem jeito. Estou tentando, segurando, mas eu tenho que... Amém. Olha o que a Bíblia nos diz. Então, mentiras sobre a nossa identidade. Como você luta contra isso? Como eu luto contra isso? Às vezes o diabo usa alguém para dar uma palavra sobre você, falar de você, te caluniar, ferindo a sua identidade, quem você é em Deus. Às vezes a pessoa aceita aquilo, não. Olha quem nós somos em Deus. Contudo, aos que o receberam, quem aqui já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aleluias! Então preste atenção, olha quem você é. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Esta é a sua identidade. Você é filha de Deus e você é filho de Deus. Verso 13: os quais não nasceram do sangue, aleluias, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então esta é a nossa identidade. Como você tem lutado contra isso? Alguém que duvida da sua fé, alguém que zomba da sua fé, aí coloca uma pulga atrás da sua orelha de quem você é em Deus. Quer dizer uma coisa, você já aceitou Jesus como seu Salvador, você crê nele, então você é filho de Deus, você é filha de Deus, não nascido da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas pela vontade de Deus, você é filho de Deus. Então como é que estamos lutando as nossas batalhas? Como estamos enfrentando as nossas batalhas? Tem pessoas presas a acusações do passado. Eu não vi esse filme, eu nem quero ver, que esse aqui é filme de terror, e filme de terror eu não gosto. Tem um filme que é assim, ó, eu sei o que você fez no verão passado. Ah, Jesus. Aí tem muitas pessoas, irmãos, presas a acusações do passado. Irmãos, como você está lutando, como você está enfrentando as suas batalhas, como eu estou enfrentando as minhas batalhas. Irmãos, tem pessoas que querem te prender no passado, mas você ou eu também não vivemos mais no passado, não estamos mais lá, o passado ficou para trás. Mas tem pessoas que alguém vem e dispara um gatilho na vida dele, na vida dela, lembrando do passado.
Aí são pessoas que às vezes ficam presas a acusações do passado. Então, como você tem enfrentado as suas batalhas? Como eu tenho enfrentado as minhas batalhas? Aí sabe o que a Bíblia nos ensina? Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados? Que não é o nosso caso, graças a Deus. Que não é o nosso caso. Quem esconde os seus pecados não prospera. Então quem esconde não vai prosperar. Só que aquele que é de Deus, ele não esconde, amém, irmãos? Aquele que é de Deus, ele reconhece que é pecador, ele se arrepende e ele pede perdão. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Quero dizer uma coisa, você não vive mais no seu passado. O sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo pecado, porque você já se arrependeu. Você não escondeu, você se arrependeu. E a Bíblia diz que quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Você está perdoada, você está perdoado, porque você confessou para Jesus e abandonou aquela vida. Eu confessei para Jesus e abandonei aquela vida. Então, irmãos, mas tem pessoas que estão às vezes sobre o fardo debaixo da opressão de acusações do passado. Quero dizer uma coisa, quando alguém tentar te lembrar do que você já fez, você precisa dizer para você mesmo: eu já confessei os meus pecados a Jesus Cristo, eu não escondi os meus pecados, e a Bíblia me fala, e a Bíblia é a palavra de Deus, que quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Então você está perdoado, está perdoado. Mas aí tem pessoas que às vezes tem a parte para cima. Você falou o quê? Você falou o que aí? Você está falando isso daí aqui, ó. Eu estou sentindo até o velho homem querer ressurgir na minha vida. Aí parte para cima. Aí está enfrentando a guerra, está enfrentando a batalha de forma errada. Sabe por quê? Quem quer te provocar, quem quer lembrar do seu passado, quem quer roubar a tua paz, eu tenho aprendido isso. O problema não é você. O problema está na pessoa. Quem vive te criticando, quem vive querendo te lembrar do seu passado, quem vive falando mal de você, quem vive querendo roubar a sua paz, é uma pessoa que é mal resolvida e quer entrar na sua mente, quer alugar um apartamento na sua mente, quer alugar um quarto na sua mente. Aí cabe a você fechar e não deixar acontecer. Amém, irmãos? Vem levar do meu passado. Não, que o meu passado já ficou no passado, já fui perdoado por Jesus, eu vou seguir com a minha vida. Nem me fale mais nisso. E sinta-se perdoado, sinta-se perdoada. Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que faça o quê? Que apaga as suas transgressões por amor de mim. É Deus dizendo, por amor de mim. E que dos seus pecados já não se lembra. Dos seus pecados já não se lembra. Deus é aquele que nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados, e dos nossos pecados Ele já não se lembra. Então precisamos enfrentar as nossas batalhas de acordo com a palavra de Deus. Acusações do passado vai ficar no passado, porque eu não sou mais aquela pessoa. A Bíblia me diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas aí vem alguém usado pelo diabo e traz a sua memória, às vezes a sua própria mente quer trazer a sua memória, você precisa lutar contra isto, mas batalhar da forma correta, indo para a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, que Deus é aquele que apaga os meus pecados, e Ele não se lembra, porque eu já me arrependi. Miqueias capítulo 7, verso 19. Miqueias 7, 19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, e lançará todos os nossos pecados. Quero dizer uma coisa: quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu pelos pecados que eu já cometi, Ele morreu pelos pecados que eu cometo hoje, Ele morreu pelos pecados que futuramente eu possa cometer. Aleluias! Ele pagou o preço, Jesus pagou o preço. Você é livre, você é livre, viva com isso, você é livre. Ah, mas você não sabe o que eu já fiz no meu passado. E nem quero saber. Se Jesus te perdoou, é você que vai ficar carregando esse fardo sobre você mesmo? Então, de novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Sabe o que Jesus fez com os pecados que o Júnior cometeu? Ele pegou os pecados do Júnior e jogou nas profundezas do mar, para ninguém não quer nem se lembrar disso mais, porque aquilo passou, aquilo ficou para trás. Ele faz isso por amor a Ele, e na verdade também Ele faz isto porque Jesus já veio e levou sobre si, aleluias, Jesus pagou o preço. Então, através de Jesus, hoje nós somos perdoados. A dívida foi paga, a dívida foi paga. Havia uma dívida que te acusava, que era contrária a você e a mim, mas a Bíblia diz que Ele pegou essa dívida e cravou na cruz. O preço está totalmente pago. Amém, irmãos? Totalmente pago. Então, acusações do passado, tem pessoas que querem nos prender ao passado, então eu preciso saber como lutar contra isso. Logo que eu me converti, quando eu voltei para a presença de Deus, aí eu procurei o pastor Daniel, porque eu tinha feito algo que aquilo estava me consumindo por dentro, aquilo estava me deixando assim, muito triste. Aí eu me lembrei até parece que é Davi que escreve, que enquanto eu me calei, meus ossos foram como que consumindo, porque o pecado faz isso. Então fiz algo que não era certo. Aí enquanto um dia eu não fui, conversei com o pastor Daniel, aí ele orou comigo, ele falou: chefão, se você fez isso daí, você faz ainda? Eu falei: não faço não. Já se arrependeu? Já me arrependi. Então, chefão, se você se arrependeu, esquece, porque Deus já te perdoou. Tem pessoas que às vezes vivem trazendo aquilo com Ele, consigo. Não, Jesus te perdoou, você é livre. Você é livre. Você é perdoado. Você é perdoada. Foi perdoado. Então, a guerra é real, mesmo quando não é visível. Ninguém vê o medo, ninguém vê a frustração. Tem coisas que as pessoas não veem, sentimentos de derrota, sentimentos de medo. A guerra, ela é visível, ela é real mesmo quando não é visível, mas mesmo assim precisamos enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Em frente à luz da palavra de Deus. Armas carnais nunca vencem batalhas espirituais. O versículo 4, voltando lá para 2 Coríntios, o verso 4, a parte A. Capítulo 10, verso 4, a parte A.
as armas com as quais lutamos não são deste mundo. As armas com as quais lutamos, enfrentamos as nossas batalhas, não são deste mundo. Não militamos segundo a carne. Por exemplo, a raiva não pode ser vencida com ódio. A raiva não pode ser vencida com ódio. Por quê? Porque as armas carnais nunca vencem a batalha. Se alguém chega e fala algo de você que você não fez, te caluniando, irado com você, se você se irar contra aquela pessoa, vai resolver alguma coisa? Não, vai piorar. Então preste atenção, como você tem enfrentado as suas batalhas. A raiva não se vence com ódio. Então, como eu vou vencer então? Se alguém vem me afrontar, aí eu quero afrontar aquela pessoa também, aí o sangue esquenta. Aí tem Daniel Goleman, ele escreveu um livro que ele fala que quando a pessoa está nervosa, muito nervoso, o sangue vem para as mãos, assim, né? Vai grande parte do sangue para as mãos. Já observou uma pessoa nervosa, qual que é a reação dela? Tapa na parede. Que raiva que eu tô. Bate na parede, bate na porta. Tem um conhecido meu que ele brigou com, depois vocês ficam sabendo, ele brigou com a esposa dele. Aí ele foi de tão nervoso que ele ficou, não tinha o que fazer, deu um soco na parede, aí quebrou a mão. Aí ele foi trabalhar e falou assim: isso daqui, eu estava jogando futebol, eu caí, machuquei. Aí depois ficamos sabendo, ele ficou nervoso, aí não sabia o que fazer, porque o sangue vem para as mãos. Deu um soco na parede e quebrou a mão. Já observou quando a pessoa está nervosa? Tem pessoa que fica nervosa, aí, irmão, voa panela, voa tampa de panela, porque é uma reação que a pessoa tem, porque parte do sangue. Eu fiquei nervoso e minhas vistas escureceu e eu fiquei tão nervoso que eu dei um soco naquela pessoa. Então preste atenção, e age assim, está enfrentando as batalhas da forma errada, porque as armas com as quais lutamos não são deste mundo. Quer ver uma coisa? Raiva não se vence com ódio. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Olha só, o que diz? Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma. Resposta é o quê? Reação. Aleluia. Resposta é reação. Alguém chega, você fez isso? Gritando com você. Lembre-se que esse problema não é seu, é daquela pessoa que é mal resolvida. Como ela não tem paz, ela quer fazer o quê? Roubar sua paz também. Olha só, que interessante. Como ele não tem paz, quer roubar sua paz. Quer roubar a minha paz. Então a pessoa chega nervosa perto de você. Aí, o que a Bíblia nos ensina? A resposta, que é a reação, a resposta calma, faz o quê? Desvia a fúria. Você desarma a pessoa. Eu tenho aprendido que antes de responder, pense um pouco. Pense, porque se logo que alguém te provoca, você já... aí alguém falou assim, você precisa agir em vez de reagir. Só chega nervosa de você reage logo. Aquele momento você vai falar algo que não vai ser bom. Pense um pouco para você agir, ao invés de reagir. A resposta calma desvia a fúria. O silêncio desvia a fúria. Já viu a pessoa que fala isso? Deixa eu acelerar aqui. Fala demais. Aí, o outro fica só olhando. Silêncio desarma a pessoa. Desarma. Então, a resposta calma desvia a fúria.
Mas a palavra ríspida faz o quê? Desperta a ira. Ah, mas o meu filho falou comigo de uma forma, mas a minha filha falou comigo de uma forma, mas o meu esposo falou comigo de uma forma. Aí entenda uma coisa: as armas que nós enfrentamos, que nós temos que usar para vencer isso, não são carnais, não são deste mundo. Então, irmãos, que Deus nos ensina a fazer isso. A resposta calma desvia aquela fúria. O orgulho não se vence com pecado. Autossuficiência não vence o diabo. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso, se ele vier, eu vou vencê-lo com a minha força. Aí a Bíblia nos ensina: maldito o homem que confia no homem, que faz o seu braço a sua própria força. Então o diabo não é vencido na força, o diabo não é vencido pelo conhecimento humano. Como vencemos o diabo? A palavra de Deus nos ensina. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, sujeite-se a Deus. Aí sim, me submeti a Deus, me sujeitei a Deus. Aí sim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo, irmãos? São ensinamentos que simples, mas se colocarmos em prática, a palavra de Deus vai funcionar. Amém, irmãos? Como estamos enfrentando as nossas batalhas? Quanto mais usamos armas carnais, mais fortes as fortalezas se tornam. Quanto mais você ou eu usamos armas carnais, mais fortes as fortalezas se tornam. Irmãos, quando vamos aprender que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra os nossos filhos, não é contra o seu amigo no serviço, não é contra o seu funcionário, não é contra o seu patrão, não são contra as pessoas, não são contra os governos. Quando vamos aprender isso? Que temos que lutar com aquilo que está por trás, aquilo que está levando aquela pessoa a fazer tal coisa. Como que eu venço então? Submeto-me a Deus, eu me sujeito a Deus, aí eu resisto àquela situação que o diabo está causando, e a Bíblia nos ensina, e ele fugirá de vós. Como estamos enfrentando as nossas batalhas? Então as armas carnais nunca vencem batalhas espirituais. As armas de Deus sim, derrubam fortalezas. Está aí no versículo 4, a parte B, voltando para 2 Coríntios. As armas de Deus derrubam fortalezas, a parte B. Versículo 4, a parte B. Não, aí está em primeiro, né? É segundo. Agora foi que colocou errado, viu? É porque a gente tem amizade para brincar, que eu sempre erro. Agora foi ele que colocou o número 1 ali. Então, irmãos, a parte B. Vamos ver a parte A também. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Amém, irmãos? Não são deste mundo. Então, quando você enfrentar uma situação, Senhor, me mostre as armas espirituais. Agora a parte B. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que Deus nos deu são poderosas nele para destruir fortalezas. Fortalezas são prisões invisíveis. Vícios. Fortalezas são prisões invisíveis. Vícios. Aí a arma que Deus nos dá é poderosa para destruir essas fortalezas. João capítulo 8, verso 36. Isso aconteceu na minha vida. Eu creio que aconteceu na vida de alguns irmãos, na maioria dos irmãos aqui, que às vezes estava preso a algum vício. Aí, 35, chefão, por gentileza. Diz assim o 35. O escravo não tem lugar permanente,
na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, entenda uma coisa: as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir fortalezas, para destruir os vícios, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tenho certeza que tem pessoas aqui que verdadeiramente foram livres, assim como eu verdadeiramente fui livre. Aleluias! Verdadeiramente. Tem uns 30 anos que eu parei de beber. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis. 30, acho que tem mais. Tem mais. Verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, a pessoa não é mais dependente daquilo, porque as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir fortalezas. As armas que Deus nos dá são poderosas para destruir traumas, pessoas traumatizadas. Aí, João 16, verso 33, nos diz a palavra do Senhor. João 16, verso 33: eu disse isto para que em mim vocês tenham paz. Pessoas que têm traumas, neste mundo vocês terão aflições, vai ter luta, vai ter problema mesmo, mas não fique preso ao trauma, porque quem passou por aquilo, passei por isso, passei por aquilo, estou traumatizado. Não! Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Contudo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então as armas que Deus nos dá é poderosa para quebrar fortalezas, os traumas que a pessoa vive. A palavra de Deus é poderosa para quebrar esses traumas. Tenha bom ânimo, tenha coragem, porque Jesus venceu. São poderosas para quebrar pecados escondidos. Já lemos Provérbios 28, 13. As armas que Deus nos dá são poderosas para quebrar pensamentos que se repetem há anos na nossa vida. Filipenses 4:8. Pessoas que são presas a pensamentos de anos e anos e anos, e sempre vive voltando àquele pensamento que aprisiona. Aí a palavra de Deus quebra isso, a palavra de Deus quebra o ciclo, a palavra de Deus nos diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. Ou seja, cabe a você que precisa tomar o controle da sua vida, dos seus pensamentos. Pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, pense nisso, pensa coisa boa. Pensa coisa boa. Tem pessoas que vivem quase que no looping. Ele vai, quando vê, ele volta aqueles pensamentos que deprimem ele, que deprime ela. Aí ele vai e volta aos pensamentos novamente. Quebre o ciclo. Pense em tudo que houver alguma virtude ou louvor. Pense coisa boa. Pense na palavra de Deus. Pense em Deus. A oração rompe cadeias. A palavra de Deus confronta as mentiras. O sangue de Jesus traz libertação. A obediência ativa o poder de Deus na nossa vida. Onde o homem não pode, Deus entra com o seu poder para nos ajudar, para nos abençoar. Pare de tentar vencer sozinho o que só Deus pode vencer por você. O que Deus já venceu por você.
Identifique qual fortalezas precisa cair. Hoje, você tem a mente de Cristo. Substitua reações carnais por atitudes espirituais voltadas para a palavra de Deus. Use as armas corretas: oração, jejum, palavra de Deus. Use a sua fé. Concluindo, você não está fraco, apenas está lutando do jeito errado. Já parou para pensar nisso? Às vezes você está lutando do jeito errado. Às vezes eu estou lutando do jeito errado. Quando você troca suas armas pelas armas de Deus, o impossível começa a acontecer na sua vida. Quando eu uso as armas de Deus, o impossível começa a acontecer na minha vida. Hoje é dia de derrubar fortalezas, não com força humana, mas com o poder que vem de Deus, com o poder de Deus. Então, irmãos, como você tem enfrentado as suas batalhas, as suas lutas? Que Deus te abençoe.